Oi pessoal, olha, atendendo a uma orientação da minha produtora, uma sugestão, a gente vai continuar, só para terminar aquele assunto do músculo, isso aqui vai ser uma partezinha complementar, para a gente falar um pouco, ela achou que ficou pouco de cãibra e tônus muscular, vamos complementar um pouquinho isso. Aí já é uma parte de problemas que as pessoas têm mesmo. Por exemplo, tem muita gente que tem cãibra e é um problema complicado. Aí eu vou falar o que eu, por exemplo, você está sentado na minha frente e está falando, olha, e é muito comum, doutor, eu tenho cãibra à noite, eu tenho cãibra. E cãibra é um problema que, apesar dos 35 anos de profissão, ele é muito difícil às vezes. Existem vários tipos de cãibra. Existem as cãibras que são conhecidas do ponto de vista neurofisiológico, quer dizer, o porquê que ela acontece, mas tem uma quantidade grande de cãibras que são justamente as que vêm no consultório, porque as pessoas não estão doentes, ou pelo menos não aparentam uma doença mais grave, como são as cãibras das doenças mais graves. E o sistema hoje chama de idiopática. Quando a pessoa fala esse problema é idiopático, isso significa que ele não tem a menor ideia de por que acontece. Então toda vez que fala assim, olha, isso aí é idiopático, é um termo médico para a gente dizer que a gente não tem a menor ideia do que está acontecendo. Na verdade tem um monte de estudos, mas ninguém nunca conseguiu definir. Muito bem, então a cãibra idiopática é a mais comum no consultório. É provavelmente a que você que está me assistindo tem. Alguns de vocês. E nós vamos falar sobre ela também. Só vamos dar uma pincelada nas outras cãibras. Quais são as outras cãibras? Existe a cãibra eletrolítica. E existe a cãibra da fadiga. E existe a cãibra da doença grave. Alterações metabólicas do cara que está na UTI, do cara que está, por exemplo, uma hipocalcemia grave. Isso são coisas que você não vai me falar no consultório, né? Eu vou falar das três básicas que vão aparecer no consultório. Então vamos lá. Primeira cãibra que a gente conhece, que é muito comum, é a cãibra da fadiga. O que é o cara? O cara que correu uma maratona e de repente ou o cara que está jogando bola, teve uma prorrogação e é muito comum você ver no jogo de futebol, o cara, olha lá, está com cãibra. A cãibra da fadiga, pelo menos até o que a gente sabe, ela é pelo seguinte: essa contratura muscular que vocês viram, ela é baseada nessas... Opa! Aí, nosso amigo aqui. Ela é baseada nessas pontinhos vermelhos que se chamam veias, artérias, na verdade, arteríolas que levam oxigênio para o músculo. O músculo, um dia nós vamos falar sobre isso, a quantidade de energia, porque tudo isso aqui só funciona à base de uma coisa chamada ATP. ATP é a moeda de energia do corpo, é uma molécula que ela quando está em ATP, ela está energizada, ela tem um monte de energia. Ela joga energia no processo e vira ADP. Aí ela vai para a mitocôndria, que é onde o corpo fabrica mais energia. Então ele faz o ADP voltar a ser ATP e energiza ele de novo. A custa de quê? Oxigênio. Então, o que está acontecendo aqui? Esses vasos estão trazendo oxigênio que se respira para as mitocôndrias que ficam dentro da fibra muscular, que é essa daqui. Aqui tem um monte de mitocôndrias no meio, um monte. Não só tem os vasos, mas tem um monte de mitocôndria também. Essas mitocôndrias fabricam ATP para que a contração muscular aconteça. Isso aqui só acontece se tiver energia, tá certo? Muito bem. O que acontece na fadiga? Chega uma hora que o oxigênio que a gente está respirando, vocês sabem a diferença de exercício aeróbico e exercício anaeróbico. O exercício aeróbico é aquele que você mantém um ritmo e o seu coração consegue, o seu pulmão, na verdade, o seu coração, conseguem bombear oxigênio para esse músculo indefinidamente, ou pelo menos enquanto esse exercício durar. Isso se chama aeróbico. Por quê? Porque ele está sendo aerado, ele está sendo oxigenado. Então, aquilo vai continuar, nunca vai faltar energia porque o oxigênio está lá.
Quando você tem um exercício que o corpo já não está mais conseguindo mandar oxigênio suficiente para aquele músculo, você já está lá na frente, o músculo já está... enfim, o aporte de oxigênio começou a não ser suficiente para aquela atividade muscular. É muito típico o cara que faz uma corrida de 100 metros. Ele está fazendo boa parte dessa corrida anaerobicamente, porque a descarga muscular que ele faz em tão pouco tempo não tem oxigênio que chegue. Então o exercício é anaeróbico, tanto que ele só consegue fazer durante um curto espaço. Por quê? Porque a partir do momento que falta oxigênio no músculo, ele começa a usar uma segunda linha de fabricação de energia que se chama fermentação. O que é a fermentação? Não se usa mitocôndria. A gente vai no citoplasma da célula, é uma reação química que forma um negócio chamado ácido lático no final. É a glicose se transformando diretamente em ácido lático. Essa reação da fermentação faz 2 ATPs por molécula de glicose. Quando ele está na mitocôndria e tem oxigênio, ele faz 38 ATPs por molécula de glicose. Então, assim, é brutal a diferença da quantidade de energia que se faz na mitocôndria em relação ao que se faz no citoplasma só com fermentação. Muito bem, o cara começa a fazer na fadiga, ele começa a fazer fermentação. E ele começa a fazer ácido lático numa quantidade que o músculo não está acostumado a ter. O que acontece? O excesso de ácido lático é que leva à cãibra. Certo? Então, a cãibra da fadiga, o mecanismo que se conhece atualmente, é por excesso de ácido lático. A cãibra eletrolítica é uma cãibra interessante. Todos esses, lembra, sódio, potássio, cálcio e magnésio. Se você tiver um desbalanço nessas quantidades, você pode ter uma alteração na cãibra, uma hiperexcitabilidade e cãibra. Estuda-se muito isso. A minha experiência é que, assim, os 2 únicos que eu vejo, que eu já vi acontecer, mudar quando você dá o cálcio, o sódio ou o potássio, ou melhor, são esses 2, o sódio e o potássio. O cálcio, ele existe de uma maneira muito intensa no corpo. Os ossos têm muito cálcio. Então é difícil você, a não ser que você tenha aquelas doenças que eu falei do hospital, você ter ou uma doença tipo um hiperpara, que movimenta muito cálcio no sangue, mas é difícil você ter uma alteração do cálcio. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: a pessoa chega para mim com cãibra, se eu der cálcio, não vai mudar muito, eu já dei. Se eu der magnésio, alguns melhoram, mas não é uma coisa que você veja de uma maneira exuberante. Aqui sim, aqui tem o que acontece normalmente. Como é que o cara perde sódio? É interessante isso. Uma vez eu estava no pronto-socorro, já faz muito tempo, no pronto-socorro em São Paulo. Chegou um cara duro, ele estava gemendo de dor, porque vocês sabem o que é cãibra. Cãibra é quando existe uma contratura intensa do músculo que não volta, ele não relaxa. E o cara estava inteirinho, ele estava com o braço, com as pernas, ele gemia de dor. E a gente, do nada, ele é um pedreiro, né? E todo sujo de cimento, enfim, tipicamente um pedreiro que estava em atividade. E aí, a verdade, aquele dia eu era recém-formado. Eu boiei, falei, mas o que esse cara está tendo? Não tinha ideia. Aí, quando a gente, na verdade, tinha gente mais experiente no plantão, perguntou para ele, mas o que estava acontecendo? Eu estava trabalhando, ele estava um calor miserável, aquele sol desgramado, ele suou. E ele só repôs água. Isso também é uma coisa que corredor pode acontecer. Hoje não mais, porque existe toda uma fisiologia do esporte. Mas existe uma patologia que é você perder sódio no suor, porque o suor é salgado, e você só repõe água. Ou seja, a quantidade de sódio abaixa no corpo e, lógico, isso não é todo dia que você vê, mas aquele dia eu tinha visto. E ele teve uma cãibra horrorosa. Então, o sódio pode ser. Qual é a dica? Sempre que você suar muito, repõe com Gatorade, soro caseiro, comida salgada, enfim, você tem que repor sal. Não adianta só repor água, tá? E o potássio, que na verdade é uma das únicas medicações que
nessa cãibra que a pessoa chega no meu consultório, a primeira coisa que eu faço é falar, tenta repor um pouquinho de potássio. Tem um remédio que chama Slowcar, né, que é o mais comum, você toma o Slowcar e boa parte das pessoas melhora. Né? Então, a parte de medicação, na minha opinião, é o Slowcar. Lógico, você pode tentar o magnésio, mas os efeitos, e pode até ser que funcione, mas eu já tive gente que falou, olha, eu estava com cãibra, eu tomei magnésio e melhorou. Mas não existe ainda uma certeza ou um trabalho que defina que isso foi relevante, foi significativo. E por último, essa tal da idiopática. A idiopática é aquela cãibra que o cara não ficou suando no sol, o cara não tem fadiga muscular, pelo contrário, a maioria delas acontece durante o sono. Então assim, as pessoas ainda não têm a menor noção. Tem gente que acha até que é do sistema nervoso central, alguma alteração do sono que faz com que você contraia a musculatura. Algumas pessoas acham que é posicional, você dorme com a perna para baixo, porque normalmente é nas pernas, né? Pelo menos eu tenho cãibra noturna. É geralmente nos dedos dos pés ou nas pernas. É um negócio incrível, porque eu também não tenho a menor ideia de por que isso acontece. Então, tem gente que acha que é posicional, você fica muito tempo na mesma posição e aquilo acaba fazendo que aquela contratura fique cada vez... existe uma coisa chamada somação de contração, esses impulsos aqui, eles se somam e o músculo não consegue mais relaxar. É uma ideia. A outra é que o sistema nervoso central mesmo mande os impulsos de uma maneira constante e frequente. Mas a gente, na verdade, não sabe. Então, quando a pessoa chega para mim com a cãibra idiopática, o que eu faço? Eu normalmente peço para ela tomar um tempo a gente faz o que a gente chama de um teste terapêutico. Tenta tomar 10 dias de Slowcar. Slowcar não é um remédio que ele vai ser tomado por boca. Potássio no sangue é complicado, mas potássio por boca, normalmente o corpo consegue jogar fora o que não precisa e você dá uma aumentadinha e vê se isso melhora. Boa parte das vezes a pessoa fala que melhora, tá? A segunda coisa, quando não melhora, é trabalhar o músculo. Então, geralmente, se a pessoa for sedentária, você fala, olha, você vai ter que fazer um trabalho muscular, principalmente de alongamento. Você flexibilizar esse músculo, né? Então, existe boa resposta para isso também. Então, são as duas dicas de cãibra idiopática que eu tinha para dar. Só para terminar, a produtora falou também do tônus muscular. O tônus muscular, na verdade, é uma contratura constante, não é uma cãibra. Ele poderia chegar a uma cãibra, mas não é. O seu emocional acaba deixando você tenso e esse músculo começa a encurtar. Ele fica mais curto do que o tônus que seria de uma pessoa tranquila, uma pessoa relaxada. Por que ele dói? Porque, mesma história da fadiga, ele começa a ficar contraído e ele... Aí não tanto por excesso de esforço, mas porque quanto mais duro e mais curto o músculo fica, ele fica encurtado, os próprios vasos, esses vasinhos que estão tentando atravessar para chegar e alimentar o músculo, eles começam a ter dificuldade de passar. E aí você começa a ter o mesmo efeito de excesso de ácido lático, começa a doer. Então, contratura muscular crônica, você fica tenso o tempo todo, normalmente dói. Você rela nesse músculo aqui, quando você está tenso, você sente muita dor, tá certo? Então, basicamente, hoje a gente falou de cãibra e nós vamos falar de novo de tônus quando a gente for falar de dores nas costas, principalmente. Mas já deu para dar um apanhadinho, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, comentem, falem o que vocês gostariam de saber e a gente tenta, enfim, complementar, tá bom? Um abraço para vocês, bom dia.